Bem-vindos a Carruê, a cidade onde tem o famoso matadeiro e as ruínas de Epecuém. Sim, a cidade está nos surpreendendo. Pegamos aí uma entrada de inverno, então as flores já estão começando a ficar bem vermelhas, as árvores. A cidade é muito bonita. Olha o sol rasgando lá entre as árvores. Como é que tá bonito, tá começando a Nossa, tá esquentar. muito linda. As flores, as árvores estão com as folhas bem amarelinhas. A Tá arquitetura tudo aqui muito é lindo. bem interessante. Inclusive aqui, se eu não me engano, é a prefeitura e ela tem basicamente a mesma estrutura, a mesma arquitetura do famoso matadeiro, onde nós vamos conhecer ainda. E aí nós aproveitamos para conhecer o Museu Arquivo da cidade. É um museu gratuito que conta a história da fundação da cidade, desde os povos originários que foram eliminados, infelizmente, até a construção da cidade, as suas edificações, sobre as batalhas militares que aconteceram e mostra um monte de objetos que foram encontrados na cidade e estão aí à disposição. Passamos também por várias crianças que estavam aí aprendendo, é muito comum ver as crianças nos museus. Esse daí, por exemplo, é um dos povos originários que tinham aí com pertences e outras coisas. Vão estar sendo exibidas durante o passeio dentro do museu. E nesse museu também vimos diversas ferramentas de ataque daquela época, como balas de canhão e os projéteis que eram utilizados, o que era realmente bem interessante, porque são completamente diferentes daquilo que nós imaginávamos quando a gente pensa em canhão, em armas, em faca e até mesmo em couro, meias, roupas, que também são mostrados aí. E além disso, eles também fizeram uma recriação de uma salina, onde eles mostravam como que eles faziam para triturar o sal. Incluso a tudo isso, haviam diversos documentos históricos onde falava desde quando houveram as colonizações até o momento em que a cidade realmente se tornou a Carroê atual. A parte disso, também podemos observar como eram os brinquedos de antigamente e também alguns mobiliários da mesma época. Lembrando que todo esse museu com incríveis histórias não custou nenhum real, foi totalmente gratuito. E logo depois do museu, seguimos para o famoso matadeiro. E quando estávamos a caminho do matadeiro, quase chegando lá, tivemos essa belezura na nossa frente, essa paisagem incrível e com esses flamingos. Eram muitos flamingos juntos e foi uma surpresa incrível. Daí pra frente decidi que iria caminhando enquanto Anderson foi de Kombi para o matadeiro. Assim eu conseguiria sentir um pouco mais do ambiente. E aqui no Lago Epecuém, onde nós estamos, nós vamos fazer uma caminhadinha até o matadeiro, onde nós vamos almoçar hoje. Estamos aqui num lugar onde tá tudo bem seco. A gente acabou de ver os flamingos voando. É um lugar realmente diferente, fantástico. E eu vi tantas pessoas passando por aqui enquanto eu ainda sonhava em chegar nesse lugar, enquanto eu ainda nem imaginava ter a nossa combinha. É uma realização muito grande. É muito gostoso estar aqui, estar pisando aqui, quase chegando no ponto principal que a gente queria e ainda vamos almoçar. Então, só gratidão. E finalmente chegamos no famoso matadeiro, onde foi um grandíssimo abatedouro, localizado exatamente entre a Vila Epecuém e Carroê, estrategicamente posicionado. Pudemos ver, enfim, as ruínas desse incrível lugar, agora muito enigmático e buscado também por centenas de pessoas, além de artistas, músicos, jornalistas, entre uma outra série de infinitas pessoas. Esse que também ficou submerso por anos e está aí ainda com a sua estrutura, não vou dizer quase intacta, mas ainda erguida. Essa estrutura foi criada por Francisco Salamone, que também fez a prefeitura da cidade e algumas outras obras em cidades próximas. Falando sobre ele ter ficado submerso, o Lago Epecuém, que está logo aí na frente, já vamos mostrar, ele subiu e ficou 40 anos tomando conta de todas as estruturas que estivessem por aí, incluso a Vila Epecuém, que também mostraremos mais à frente. O que impressiona é que essa água do lago é hipersalina, ou seja, essa estrutura, mesmo com todo o sulfato, toda a salinidade, não caiu.
E depois do icônico matadeiro, nós fomos conhecer finalmente o Lago Epequém um pouco mais de perto, pois lá nos Flamingos a gente viu, mas não conseguiu ficar muito tempo ali perto, então agora sim nós estamos indo lá conhecê-lo. E logo à frente encontramos esse animalito selvagem, que preferimos manter à distância, pois não sabíamos se poderia ser uma cobra venenosa ou não. É melhor não arriscar no fim das contas. E mais uma vez encontramos os nossos amigos flamingos aí na água e fomos tentar chegar bem pertinho para ver se conseguíamos filmá-los. Porém, entretanto, todavia, eles não gostam muito da nossa presença e logo que nos veem já levantam voo. Mas ainda assim eu sou muito grata por, mesmo vendo eles indo embora, é extremamente gracioso ver a forma como eles voam. Encontramos essa incrível floresta petrificada pela salinidade da água, que é realmente surreal. Todas essas árvores estavam aí bem verdinhas e incríveis, e quando o lago encheu, quando houve a inundação, elas ficaram assim, petrificadas. Elas não foram derrubadas e não aconteceu nada além delas ficarem aí, a salinidade penetrar nelas e elas se petrificarem. E depois disso, foi a hora de irmos até a famosa Vila Epequém. Chegando lá, nós descobrimos que tínhamos que pagar uma entrada no valor de 2.000 pesos por pessoa, que são equivalentes a uma média de R$ 10 por pessoa. Assim que chegamos, já vimos uma escola, um hotel e algumas residências que estavam em ruínas. Essa cidade ficou embaixo das águas supersalinas do Lago Epequém por aproximadamente 40 anos. E a maior parte de todas as estruturas se deterioraram devido ao alto nível de sal da água. Então, estamos aqui na cidade de Epequém, uma cidade abandonada, só as ruínas da cidade ainda se mantêm de pé. Essa é a cidade que fica do lado aqui da lagoa mais salgada do mundo, e essa lagoa ela avançou e tomou a cidade, forçando os moradores daqui a abandonarem a cidade, né? E hoje... Ela ficou submersa por anos, acho que até 2014 ela estava submersa. E agora a gente mostra aí um pouquinho das ruínas da cidade. Quando se deram conta que o lago estava avançando em direção à cidade e que iria inundar, avisaram a todas as pessoas que retirassem seus pertences e que se mudassem da cidade. O fato é que muitas pessoas tinham essa vila como veraneio, porém muitas pessoas, entre 1.000 a 1.500 famílias, realmente possuíam suas residências fixas nessa vila, ou seja, não tinham outro lugar para onde ir e tiveram que dar o seu jeito, pois realmente não havia nenhuma esperança de que o lago voltasse atrás. E quanto mais nós caminhávamos em meio às ruínas, mais pensávamos como deve ter sido desesperador para a maioria dessas pessoas. Mesmo para aquelas que tinham aí como casa de veraneio. Elas construíram, gastaram dinheiro, sonharam. Não eram apenas casas. Muita gente tinha o sonho de morar aí. Muita gente tinha o sonho de passar férias aí. Ou seja, tudo isso foi embora com a inundação. E daqui a gente já não consegue mais passar, porque continua inundado. Não sei se pelas chuvas atuais ou se porque realmente ainda não baixou. Mas aqui continua inundado. E pelo que nos foi dito, realmente não foi chuva. É porque realmente ainda não baixou tudo. E olha que o lago ainda está bem mais vazio do que deveria estar. E bem aí no complexo balneário municipal era onde ficava a piscina. Aí tinha um grande escorrega e era onde as pessoas mais se divertiam. Ainda dá para conseguir se observar um pouco do escorrego e do formato da piscina.
E mais um dia se inicia e dessa vez o nosso quintal é bem em frente ao lago Epequém. E depois de tudo que vimos no dia anterior, hoje nós fomos passear e descobrimos que havia o cemitério aí dessa antiga vila. Não sei se todas as palavras que eu puder dizer vão conseguir transparecer todo o sentimento que nós tivemos aí nesse lugar. Esse é o cemitério das pessoas que já habitavam a vila antes de tudo acontecer, ou seja, ele também ficou submerso. Não é um cemitério de pessoas que morreram pela inundação, até porque não houveram casos. A vila era habitada, pessoas nasciam e pessoas morriam, ou seja, vários e vários desses entes queridos das pessoas também ficaram submersos, foram inundados. E muitas dessas sepulturas não sobreviveram a toda a salinidade. Algumas foram refeitas, as pessoas até vêm e colocam flores, mantêm, dão um jeito de cuidar, pintam, mas infelizmente algumas outras já estão em estado que não tem mais nem como recuperar. Em alguns lugares é possível até ver alguns restinhos de panos, ossos, tem lápides abertas ainda, outras já estão bem fechadas. É realmente uma diversificação, você consegue ter a percepção da onde foi realmente mais atingido, dos lugares para onde realmente não tiveram tanta agressão do lago. E dessa forma deixamos todos os nossos sentimentos aos familiares, amigos e entes queridos. Mas não paramos de andar. Continuamos andando e para variar eu não sou muito boa em ver mapas. E olha só o que aconteceu. Beleza, aí onde a gente tá? A gente veio procurar um ponto de interesse que a Kerstin achou aqui no mapa. E aí, ó, estamos bem longe da cidade. Não chegamos a lugar nenhum no final. Aqui onde nós estamos ainda seria o fundo do lago, porque disseram que ele recuou muito. Ele está bem vazio, mas olha a quantidade de tênis, roupas e cacos de vidro que nós estamos encontrando por aqui. É um cenário bem louco. E para fechar com chave de ouro, ganhamos 48 horas de graça no Spa Termal Levale, que é um spa termal com águas medicinais, que é fantástico e que nos despediu dessa cidade.